Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Na tela tem um conhecimento adquirido ao longo de 14 anos e que eu tento partilhar com vocês através dos meus livros, tá? Em assuntos específicos, tudo muito bem especificado, tal, para vocês poderem ter ah, como pular etapas. Não vou dizer pular etapas, mas pelo menos não passar por todas as etapas terríveis pelas quais a gente tem que ir passando para adquirir experiência. Tá? Quem quiser ajudar o canal de alguma forma e, ao mesmo tempo, comprar conhecimento, está aqui, ó, na forma de livro, clubedeautores.com.br. Tudo isso aqui pode ser muito útil para vocês. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar o seguinte, cara. Eu não sei qual é a profissão de vocês, tá? Cada um vai ter uma profissão diferente, mas eu acredito que em qualquer profissão haja congressos, ou pelo menos na maioria, haja congressos. A minha profissão tem muitos congressos. Tá? E existem infinitos congressos, toda hora tem um, toda hora tem outro. E quando a gente entra na faculdade, especialmente quando a gente ainda é estudante, você vai a tudo, né? Tem um congresso, aí você vai, tal, aí tem um negócio, você vai lá e participa, e tem aqueles stands, e ganha crachazinho, aí você faz o curso do congresso, ganha diplominha, aquele negócio todo, e a gente cai nisso, né? E esses congressos, obviamente, são pagos. E a gente cai nisso, vai tudo quanto é congresso que tem. Conforme vai passando o tempo, você já não tem mais tempo aí a tudo quanto é negócio, você começa a ficar um pouco mais seletivo, mas você continua indo ao congresso. E vocês vão ver que a maior parte dos profissionais mesmo, depois formados e tal, eles seguem indo a congressos. Eles seguem indo a congressos a vida inteira. Eu aprendi a não ir a congressos. Aí você fala assim, pô, por quê? E o que diabos isso tem a ver com trade, Campos? Tá, eu vou explicar por quê e vou mostrar que isso tem muito a ver com trade. Tá, o que é um congresso? Um congresso é um local onde as pessoas vão para expor o seu conhecimento. Então elas vão lá para expor a sua experiência e o seu conhecimento tal, em palestras, em que você senta lá e assiste, no final você faz perguntinhas e tal, e essas coisas. Perfeito. Se você fizer um paralelo, você vai encontrar isso muitas vezes em cursos, apresentações, no mercado de capitais, né? Curso, apresentações, uma porção de coisa na internet, tem uma porção de troços gratuitos na internet, você não precisa nem pagar, você vai lá, tá? E o cara tá falando aquelas coisas todas, e ele vai ali falando, tal, super gente boa, tal, geralmente muito bem escolado, o cara fala bem e tal. Alguns muito arrumados, mas não necessariamente. E aí você ouve aquilo, tá? E fala, pô, legal, pô, bacana, o cara tem uma experiência, o cara te fala lá a experiência dele e tal. Bom, eu fiz faculdade numa das melhores universidades do Brasil, tive essa sorte. E depois, já na pós-graduação, também na mesma universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns dos principais profissionais na área do país. Tá? Gente que era assim, vamos montar um congresso. Quem é o organizador? Com quem é o cata? Essas pessoas com quem eu estava ali trabalhando. E o meu dia a dia era com essas pessoas. Eu estava ali, eu via as pessoas trabalhando. A gente atendia nos mesmos lugares, a gente estava nos mesmos lugares. Eles, obviamente, que eram os professores bambambãs, e a gente ali os não bambambãs, mas a gente estava junto. Eram pessoas que eu via todo dia, na prática, fazendo o que eles faziam. E aí teve essa oportunidade, a gente ia a um congresso, tal, organizado ali por um grande setor, tal, e chegando no congresso, cara, uma das primeiras coisas que eu vi foi a pessoa falando, e eu olhei e falei, cara, e a pessoa falando uma opção de coisa. E eu olhei e falei, porra, ela não faz nada disso na prática. Eu tô lá todo dia, eu tô vendo. Isso aí que ela tá dizendo é completamente fajuto. Porque na prática dela, ela não faz isso. E eu vi a pessoa falando e falou, e respondeu pergunta, e mostrou slide, mostrou estatística. E eu tô olhando e falei, cara, isso é balela. Porque eu vejo dia a dia e não é assim. Isso aconteceu com mais de um, tá? Mais de um palestrante, porque eu tinha, como eu disse, eu tinha a oportunidade de ver vários deles atuando no dia a dia. E aquilo que eles falavam não era, cara, não batia. Um outro dia, uma outra ocasião, eu tive um caso específico, tá? Era um caso específico, era uma senhora, para quem não sabe, eu sou médico, tá? E aí tinha uma senhora na enfermaria. E essa senhora já devia ter uns 70 anos, mais ou menos, 70 e poucos, eu não lembro exatamente a idade. E a senhora estava internada ali no hospital público, né? Isso acaba demorando um bocado. As coisas tudo demora, né? Infelizmente tudo demora. E essa senhora estava lá esperando para fazer um exame.
E ela fez o exame. Tá? O exame era uma tomografia computadorizada tal, e a gente suspeitava que ela tinha câncer. E ela fez um exame, tá? Detectou o câncer, sabíamos que tinha câncer, e ela esperava esse exame que chama estadiamento. Esse exame faz parte de um estadiamento que é para você saber como é que está a evolução do câncer. E o exame ia levar, acho que 30 ou 40 dias para fazer o exame. E enquanto isso, a senhora ficaria internada. Poxa, pensa só. Uma senhora de 70 anos, que tem uma doença grave, gravíssima, e ia ter que ficar 30 dias da vida dela, do tempo que lhe restava, internada num hospital, porque ela não pode ir embora para casa, que se for para casa perde a vaga e perde o exame, para fazer o exame. Aí isso gerou uma controvérsia danada, tal. O que eu fiz? Fui pesquisar, né? Fui ler. Aí fui estudar muito sobre o caso, peguei, pô, você pensa, cara, eu já gosto de estudar. Você me imagina jovem e cheio de vontade de aprender. Eu estudei, cara, o que havia no planeta Terra sobre aquele caso. E aí tínhamos uma reunião científica, e a reunião científica trazia todos os bambambãs, todo mundo sentava ali, os caras, né, professor titular, todo mundo com pós-doutorado, aquelas coisas. E eu fui apresentar o caso era dessa senhora, um dos muitos casos foram apresentados, o meu eu fui apresentar era essa senhora, e a minha opinião era que eu devia dar alta para a senhora, e que ela tinha que ir embora para casa com tratamento paliativo, ou seja, só um remédio para dor, né, para o mal-estar. Por quê? Porque nós já sabíamos que ela tinha metástase. Nós só não sabíamos a extensão da metástase. Isso era o tal exame que ia fazer daí uns 30 dias, outro 40, porque as coisas sempre atrasam. Aí quando vai fazer o exame a máquina quebra, aí atrasa, essas coisas. Né? Serviço público é serviço público. E nessa ocasião, um dos professores, bambambãs tal, que eu conhecia um tempão, um cara, gente boa pra cacete, ele levantou e falou, não, de jeito nenhum, temos que fazer o exame. Porque, na minha experiência, eu já tive 6 casos parecidos com esse, e se a gente tirar o câncer original, a pessoa melhora imensamente. Melhora muito. E então tirar o câncer vale a pena, segundo a opinião dele. Como eu vinha estudando isso alucinadamente por conta dessa situação, e eu tinha estudado exatamente essa possibilidade, e para quem não está familiarizado, em medicina há um negócio chamado meta-estudos, em que não só você faz um estudo individual, X pacientes são examinados, blá 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 blá, blá e você pega isso aí e junta, vamos dizer, 500 estudos desses que tenham características relativamente próximas e faz um novo estudo científico sobre os estudos. Então você soma, é como ao invés de eu ter 20 pacientes, o que não é fácil juntar pacientes com certas doenças, ao invés de ter 20 pacientes eu tenho 1.000, ou 1.500, ou 2.000, né? Eu consigo ao fazer isso. E tinha vários estudos, mas esse especificamente tinha um meta-estudo sobre um caso, sobre esse, especificamente isso, câncer de intestino, com metástase e tal, e se valia a pena ou não valia a pena a cirurgia para retirada do câncer. Como isso impactava. E o estudo era claríssimo, mostrando que não havia melhora nenhuma, e que se você só submetia a pessoa a um transtorno maior, porque ela tinha que fazer uma cirurgia, geralmente são pessoas mais velhas, e que nem sempre a cirurgia corre bem, até porque a pessoa tem um câncer, e aí a pessoa fica, sei lá, quanto tempo internada, um tempão, que é o tempo de vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem, vamos dizer, 6 meses de vida. Dos 6 meses ela passa 2 ou 3 internada, entre esperar a cirurgia, recuperar a cirurgia, né? Muito mais vale a pena você simplesmente dar alta para a pessoa, manda embora, dá os remédios e fala assim, ó, é paliativo, quando não der mais para aguentar, vai acompanhando no ambulatório, quando não der mais para aguentar, a gente toma a decisão que for necessária naquele momento. E eu contra-argumentei, obviamente, o professor, com esses fundamentos científicos, isso tudo eu tinha os artigos em mão, e deu uma desgracema, como se eu tivesse atirado um balde de titica no ventilador, e aquilo espirrou para todo lado, porque foi um fuzuê na sala, todos os professores, doutores e não sei o que, isto é um absurdo, porque um residente não pode discordar de um professor titular e não sei o que. E nós batemos boca lá e eu falei, olha, o paciente, no final das contas, o paciente é meu. Tá? No final das contas, o paciente é meu. Eu vou dar alta para o paciente porque o paciente é meu. O paciente não é seu, o paciente é meu, e eu vou dar alta para o paciente porque eu tenho esse estudo para comprovar o que eu estou fazendo. Deu confusão danada e tal, no final,
o chefe do serviço, tal, contemporiza daqui, contemporiza dali, vamos manter ela internada mais uma semana e depois a gente dá alta. Pra não ficar chato com o professor e tal, e eu fui admoestado, é aquela coisa. Perfeito. Isso tudo fortaleceu aquilo que eu já tinha visto, que nos congressos o cara vai e fala uma opção de coisa, mas na prática, a prática é outra. Perfeito, perfeito. Cara, aí eu comecei a. Eu já assinava revistas científicas, passei a assinar algumas tantas mais, e aquilo tudo chamou muita atenção. E eu tive um congresso, até fui num congresso nos Estados Unidos. Belíssimo congresso, diga-se de passagem. E aí fomos a um congresso nos Estados Unidos, chega lá, senta lá, e eu vi, não só dessa vez, eu não vi os caras com quem eu trabalhava, porque aí já era, né, um congresso patamar mundial. Era um congresso mundial da área. E eu vi uma opção de gente que eu vi, que os caras que escrevem os livros, né? Os caras que escrevem os livros nos quais a gente estuda, estavam lá dando palestras. E aí você vê o cara dando a palestra e vê o livro, e eu tava naquela fase de comer livro, e a palestra do cara não bate com o que ele fala no livro. Fala assim, tem alguma coisa errada, meu irmão. O teu livro tem, sei lá, 1 ano ou 2. Tu tá me fazendo uma palestra me dizendo que você tem X casos e que você acompanha esses casos há sei lá quanto tempo. E o que tu tá falando aí não bate com o que tu diz pra gente fazer aqui. E isso foi caindo a ficha, aos poucos foi caindo a ficha. E eu fui ver o seguinte, quando você vai a uma palestra, seja ela num caso de um congresso, que nada mais é do que uma palestra, seja quando você vai em qualquer outra coisa, palestra do fulano de graça na internet você vai assistir. Fulano é altamente respeitável. Essas pessoas todas que eu estou mencionando aqui, sem dizer nome e tal, são pessoas espetacularmente respeitáveis nos seus meios, tá? Gente que eu tô falando assim, a nível mundial, por exemplo, escreve livro que vende no planeta inteiro, e outros que eram professores titulares de uma das maiores universidades do país. Em suma, quando você vai nessas palestras, o cara te fala o que ele quiser te falar. Ele te vende o peixe que ele quiser te vender. Porque não há tempo hábil. Se eu estivesse naquela reunião com os professores e o cara tivesse falado dos tais 6 casos dele e eu não tivesse estudado isso previamente, eu não poderia discordar dele. Eu falei, claro, tá bom, você viu 6 casos, vamos fazer assim. Porque na palestra não dá tempo de você fazer isso, porque você não estudou os 6 casos, os 50 artigos que eu tinha lido. Eu ia ter que aceitar o que ele disse. E uma vez que você ouça uma informação, não há como desouvir. Uma vez que você aprenda um negócio, não há como desaprender. Aquilo fica. Você pode até falar assim, isso é balela. Depois, lá pra frente, você fala, isso é besteira. Mas aquele negócio vai ficar o resto da tua vida ali no canto, falando assim, mas eu já ouvi falar disso aqui e tal. Aquilo sempre vai colocar em xeque, em dúvida, a informação real, fidedigna, pertinente que você adquiriu através do estudo concreto das coisas. Então, em congressos, em palestras, não sei o quê, o cara te vende o peixe que ele quiser. Você não sabe quem patrocina o cara para fazer aquela palestra. Hoje, em medicina, você é obrigado a colocar lá, patrocinador. Mas até um certo tempo atrás não era. E, por exemplo, a indústria do cigarro patrocinou uma porção de estudos que depois se provaram não muito interessantes. E ainda hoje há isso. Toda vez que eu pego um artigo e vou ver, eu vou mostrar aqui para vocês um artigo, vou falar sobre isso. Uma das primeiras coisas que eu vejo é quem patrocinou o artigo. Então, por exemplo, é um artigo, vamos dizer que seja um artigo sobre impotência masculina. Aí você pega o artigo, eles são obrigados a colocar lá embaixo quem patrocina. Você olha lá embaixo, patrocinador. A empresa que fabrica o remédio para impotência masculina. Pronto, eu pego esse artigo, jogo no lixo e não vou ler. Pô, mas você não vai nem dar uma chance? Não, zero. Isso é um conflito de interesse absurdo. Porque o cara que está patrocinando o bendito do artigo é o cara que quer que dê o resultado XYZ para ele vender o medicamento. Você imagina o cara chegar no congresso e falar, esse medicamento é uma bosta. Isso não funciona, isso é uma bosta. É jogar dinheiro no lixo. Pelo contrário, ainda faz mal. Você acha que a empresa vai patrocinar esse cara? Claro que não, porra. Aquilo são milhões de dólares que nós estamos falando. A mesma coisa, vocês já repararam como toda vez que sai um remédio de pressão novo, por exemplo, ou de diabetes, escolhe o remédio. Tá? A gente que trabalha no setor sabe disso. Aqueles caras representantes comerciais chegam lá para te falar. O remédio, todo dia o cara vai lá, ou uma vez por semana. Doutor, o senhor tem que prescrever aqui o meu remédio A é muito bom, meu remédio A é excelente, meu remédio A tem essa vantagem, eu te dou um desconto, tá? E você tá ali recebendo aquela propaganda toda semana. Agora a empresa dele lança o remédio B.
Aí ele chega lá pra falar do remédio B. Olha, doutor, você tem que prescrever o remédio B. Eu falei, mas eu gosto muito do remédio A. Não, aquele remédio A é muito ruim. Tá cheio de efeito colateral. O remédio B é muito melhor. Mas, meu irmão, semana passada tu tava me dizendo que o remédio A era a melhor coisa do mundo, rapaz. Era melhor que tomar cerveja. E o remédio A agora ficou uma porcaria? Porque agora ele tem que vender o remédio B, ué. E nessas palestras e congressos e etc., funciona muito assim. Sempre que a ponta do iceberg da medicina, aquele lá a pontinha do estudo, é sempre o melhor. Claro, porque é aquilo que tem que vender agora. Vocês vão fazer o comparativo que todo mundo que faz palestras e não sei o que, grátis ou pagas ou qualquer coisa, ele tem um método de trabalho no mercado que é excelente. Aí ele troca os nomes daqueles métodos antigos, ele muda os nomes, bota um nome novo, tal, faz um pacote novo, muda uma coisinha aqui e outra ali, mas agora ele tem um outro método sensacional para te vender, num novo curso espetacular para você fazer. E o antigo não, aquele antigo não. Cara, mas era bom um mês atrás. Agora não ficou bom? Agora não é mais bom? Eu preciso fazer o outro curso. E é isso que os caras fazem o tempo inteiro. O congresso nada mais é do que isso. E as palestras, as coisas de graça, os negócios que vocês fazem o tempo inteiro, também. Aí você diz, então eu não vou acreditar em ninguém. A primeira coisa é, não acredite em ninguém mesmo. Tá? Inclusive em mim. No que eu estou falando aqui, você não acredite. Vá pesquisar. E você vai descobrir que o que eu estou falando poderá ser verdade ou não. Você pode discordar de mim também, claro. Mas uma forma que você tem quando você vai fazer a pesquisa, por exemplo, alguém vai te dizer que um método XYZ é excelente. No caso dos artigos, como é que eles fazem isso? O cara vai lá no artigo e publica isso numa revista. Tá? Essa aqui é o New England Journal of Medicine. Essa aqui é a mais famosa e importante revista de medicina do mundo. Tá? Do mundo. E aqui tem esse caso aqui, eu peguei um troço qualquer, que ele está falando aqui de uma infecção meningocócica no Mali, em Gâmbia, entre pessoas dessa idade. Ele está falando aqui do efeito da vacina conjugada que essa gente toda aqui testou. Aí, quando eu vejo isso aqui, eu posso falar, vamos dizer que se fosse para mim muito interessante e eu quisesse saber sobre a vacina que eles estão usando. Aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Quando elas compram um livro ou quando elas veem alguém falando de alguma coisa, ou um artigo, elas vêm aqui e leem isso aqui. Ó. Tá? Aqui geralmente tem uma introdução. Tá? Aqui não tem porque isso aqui é um resumo. Tá? Então aqui tem uma introdução. Aí o cara lê a introdução e se ele tiver paciência, ele vai lá para os resultados. Tem comentários, resultados, e aí ele vem, ó, tá vendo isso aqui tudo? Aqui, ó. Abstract. Aí ele fala aqui, depois ele vem e fala sobre toda a pesquisa, um background do negócio e tal. Mas aqui, ó, tem um negócio chamado materiais e métodos. E nem artigos científicos tem isso. Nos artigos sobre mercado financeiro não tem. Tá? Mas você tem que começar a pesquisar isso e olhar com esses olhos. Materiais e métodos, na verdade, é a coisa mais importante de um artigo científico. Então, quando eu vejo um artigo científico, eu olho o nome e falo, isso aqui pode ser interessante. Agora eu pulo todo blá 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 e venho para os materiais e métodos. Eu não leio a introdução, porque depois que eu ler a introdução, acabou, aquela informação está na minha cabeça. Eu não quero que essa informação fique na minha cabeça. Eu venho aqui e leio isso, materiais e métodos. É óbvio que a maior parte das pessoas não tem formação científica e aí, para quem não tem, isso aqui vai ficar, não adianta muita coisa. Mas o mínimo que você tem que ter quando você for ver alguma coisa, é falar assim, bom, o cara testou o que ele está falando? Aí todo mundo vai dizer que testou, claro, né? Aí a pergunta que vem é a seguinte, você testou em qual período, no caso do mercado, agora estou falando de mercado, em qual período você testou? Eu testei entre, vamos dizer, 2016 e 2019. Tá bom. Em quais papéis você testou? Aí o cara vai te falar, eu testei, sei lá, em um papel, o Ibovespa. Aí você vem aqui e fala assim, Ibov, tá aí na tela. Eu vou botar aqui no mensal, para ficar mais claro. Então você testou desde quando, hein? Eu testei desde 2016 até 2019. Então você testou aqui nesse período? Tá? De 2016 a 2019. O que eu tô falando é muito bom. Eu falei, meu irmão, se você fizer o seguinte aqui, ó.
Aí você, com poder crítico, vai poder olhar e falar: bom, qualquer imbecil ganhava dinheiro aqui. Você não precisa fazer nada, basta você comprar. Qualquer um que comprou entre o início de 2016 e meados de 2019 ganhou dinheiro na bolsa. Ele pode ter feito o pior trade do mundo. Ele ganhou dinheiro na bolsa. Porque isso aqui é uma tendência de alta. Absurda. Então todo mundo ganhou dinheiro. É nessa fase que todo mundo acha que é magia de ganhar dinheiro. Então quando ele vai testar um método qualquer, ele não pode testar assim. Porque senão eu vou descobrir o seguinte: testei e deu X% de acerto, X% de erro, payoff de tanto, tantos trades, tanto isso aqui. Tá bom. Então eu sei que numa tendência de alta esse setup funciona. Mas só isso que eu sei, não sei mais nada. E se sair da tendência de alta? Não sei, não tem informação nenhuma. Mas ele não vai te dizer isso. Claro que não. Porque ele quer te vender um método. Seja um robô, seja um método, seja o que for. Estão captando a extensão do que eu estou dizendo? Ah, então nós testamos? Testamos. Quando? Vamos lá. Então eu quero um teste que inclua essa fase de tendência de baixa, essa fase de tendência de alta. Eu posso deixar o cara pular o crash, porque crash realmente é difícil. E eu quero que inclua esta outra fase aqui, que é uma congestão. Agora eu posso fazer uma comparação e ver se esse método que ele está me falando funciona. Porque tem uma tendência de baixa, tem uma época de tendência de alta e tem congestão. Eu vou dividir isso aqui em 3 partes, esta, esta e esta, e vamos testar o método nas 3 partes. Se o método performar de forma semelhante nas 3 fases, o método é bom. Se o método não performar adequadamente nas 3 fases, o método não é bom. Como você vai descobrir isso? Ele vai te dizer? Não, ele não vai te dizer. Por quê? Porque não interessa pro cara te dizer isso. Ele quer te vender um troço que ele está usando inteligência artificial. Ele quer usar um troço que esteja usando o chat GPT para ficar muito moderno. Que aí você fala, caraca, o troço é modernão, e aí que vai dar muito certo, eu vou ganhar muito dinheiro. O cara não quer que você critique, ele quer que você aceite e compre. Ele não é um cientista, ele é um vendedor. Ele está vestindo a roupinha do vendedor e te vendendo. E você tolamente está comprando, porque ele tem a aura do sucesso, ele tem a aura da eficiência, ele tem a aura de ser bonzão no mercado. Às vezes o cara tem um tempão de mercado, mas ele já deixou de ser do mercado, ele agora é vendedor. Ele era operador de mercado, agora ele é marqueteiro vendedor. Ou ela, né? Pode ser ou ele, ou ela. A gente fala, mas é ele porque tem muito mais homens no mercado do que mulheres. Sem esse poder de crítica, você não tem como fazer. E a partir do momento que você já identificou os períodos, agora eu quero saber o seguinte, tá bom. Então os períodos eu já identifiquei. Como é a metodologia? Porque agora eu tenho que ser capaz de reproduzir isso. Por que que aqui no New England os caras botam o que eles fizeram? Aí ele botou aqui, ó, todos os participantes acima de 18 anos de idade, os parentes e tal. Ele bota aqui a descrição. Isso aqui é lembrando, isso aqui é um resumo. Tá? Então não tem aqui todos os detalhes, mas ele bota aqui, a dose da vacina tinha não sei o que lá, em minúcias. Por que que ele faz isso? Porque ele está afim de escrever um texto difícil? Não. Ele faz isso porque isso que ele fez aqui, no Mali e em Gâmbia, vai, entre pessoas de 2 a 29 anos de idade, vai ter que poder ser feito, sei lá, na Malásia, na Bolívia, nos Estados Unidos, aonde quer que seja, no planeta Terra, eles vão ter que poder fazer esse mesmo experimento para comparar com isso. Pode dar diferente? Pode, porque obviamente as pessoas do Mali e de Gâmbia não são iguais às pessoas da Austrália. Eles têm perfis genéticos diferentes. Mas não pode dar que em um funciona 100% e no outro não funciona nada. Há diferenças e essas diferenças têm como ser perseguidas estatisticamente. Então, você tem que saber qual é o método que foi utilizado para você falar assim, tá bom, agora eu vou fazer o meu backtest à mão e vou identificar se efetivamente o que você me diz que é verdade. E só depois que você fizer isso é que você fala assim, o troço é bom. Sabe quando que você vai conseguir isso nas suas palestras de graça, não sei o quê? Nunca. Porque os caras vão tentar te vender
aquilo que se chama no mercado de uma gray box, uma caixa que seria uma caixa negra, né? Que é o seguinte, o cara quer te vender um troço pronto. Por quê? Porque se você tentar entender o que tá, você não faz com ele, você não paga para ele, às vezes mensalmente, e você vai fazer sozinho. Claro, ninguém quer ficar pagando pros outros que eu posso fazer sozinho. Então o cara quer te vender um pacote fechado. E agora você aceita ou não aceita, o problema é teu. Cuidado, quando alguém aparecer com uma estratégia miraculosa, ou boa, ou sensacional, e que ele não possa falar para você, tá? Mas ele quer te vender. Mas ele quer que você use a estratégia, mas ele não pode explicar a estratégia. Sai fora. Sai fora. Você não tem como comprovar isso. Aí você fala, mas eu posso simplesmente comprar, adotar a estratégia e deixar rolar. É. Primeiro é o seu dinheiro que está rolando. Segundo, ela pode dar certo durante um tempinho. E é o mais comum. Quando você faz o overfitting, como você faz uma adaptação ao passado, você pega o troço daqui, eu adapto para melhor resultado possível para o passado. Quando eu faço isso, o resultado que vai sair aqui no imediato vai ser muito bom. Aí no primeiro período, no segundo período vai ser ótimo. Daqui a pouco o troço começa a descambar. Isso é característico. Quando você ouvir alguém que está te vendendo um robô, alguma coisa que toda hora tem que ficar ajeitando os parâmetros, toda hora, é característico de overfitting. Ou seja, o cara adaptou para o passado. O troço não é feito para dar certo para o futuro, ele é feito para dar certo para o passado. Ora, no passado eu posso fazer qualquer setup que vai dar muito resultado aqui, porque eu sei o que aconteceu. Só que eu não sei o que vai acontecer no futuro. E o futuro ele não repete o passado exatamente igual. Há padrões, mas não há repetição idêntica. Então o troço vai saindo, vai divergindo, cada vez o troço fica mais difícil, você tem que ficar o tempo inteiro ajustando aquilo. Isso é o típico sinal de overfitting e esse é o típico sinal de que você comprou gato por lebre. Voltando aos congressos, é muito importante você entender que quando você vai a um congresso ou a uma palestra ou qualquer coisa nesse sentido, você não tem poder de crítica. Não há como fazer crítica na hora, porque o bombardeamento de informações é muito rápido e é feito para ser muito rápido. E o cara te bota uma opção de slides coloridos e bacana, às vezes filminho, negócio e tal, justamente para que você absorva. Você está vendo televisão, você absorve, você não critica. Mas só que esse é o caminho do desastre, porque você está absorvendo uma informação que não necessariamente é verdadeira. Mesmo que venha da fonte mais confiável do mundo, que você sempre achou que o cara era perfeito. Não acredite em ninguém no mercado. Especialmente quem estiver logo em seguida te vendendo alguma coisa. Você não acredita nisso. Porque o interesse do cara é te vender aquela coisa que ele está propagandeando ali. Tá? Então, desconfie de todo mundo. Pense muito nisso. Tá? Essa coisa que serve para congresso, serve. Sabe quantos congressos eu voltei depois disso? Nunca mais. Aí você fala, mas as revistas podem ter isso. Mas é muito mais difícil o cara enganar uma revista. Primeiro, isso aqui é lido no mundo inteiro. Segundo, isso aqui é revisto por pares, ou seja, antes de ser publicado, isso passa na mão de pessoas experts no assunto no mundo inteiro, várias, e eles vêm com críticas e considerações. Falam, não, isso aqui não está bom porque não tem essa informação e tal. E volta para o autor, muitas vezes, para ele reescrever o artigo. E isso às vezes vem aqui embaixo. Quando isso aconteceu, vem aqui embaixo informando. Tá? Aqui como um resumo, muito provavelmente. Tá vendo aqui, ó, que essa pesquisa aqui foi feita com um apoio de uma bolsa. Tem o número da bolsa do Reino Unido. Tá? Aí ele vem aqui, ó, outras coisas e tal. Tem o artigo e tal. Quem são as pessoas? Quem são? Todos os detalhes vêm aqui. E aí quando isso volta, né? Quando muitas vezes vai, volta. Às vezes o autor leva um ano e meio para conseguir publicar o artigo. Ele manda. Volta para ele, ó, você tem que refazer essa parte porque não tá boa, tal. Aí o cara manda, ó, isso aqui tá com informação incompleta, volta. Então é extremamente difícil enganar uma revista dessas. Mesmo assim, de vez em quando conseguem. Aí passa, essa revista é semanal. Passa uma semana, isso aqui foi para o mundo inteiro. E aí, se os pares que revisaram eram, vamos dizer, 30, quando foi para o mundo inteiro, 2 milhões de médicos vão ler isso. Nesses 2 milhões de médicos, vai ter gente que tem uma experiência com esse troço. Aí o cara manda uma carta para a revista. Hoje é um e-mail, né? Manda uma carta para a revista e fala assim: não, blá 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 blá, não, isso aqui discordo por isso. E aí começa aquele debate que é o que leva a gente para frente. É o debate, é a troca de ideias. E muitas vezes o cara é obrigado a desfazer a publicação do artigo e publicar uma
um texto corretivo. Tá bem? Então, em termos de publicação, isso fica muito fácil. No Congresso é impossível. Então, eu parei de ir ao Congresso completamente, passei só a ler revistas, o resto da minha vida de profissional, sempre leio revistas. E, por exemplo, você pensa, quem você segue na internet, Campos? Ninguém. Mas você não assiste fulano de tal? Não. E o Beltrano de tal? Também não. E o fulano? Também não. Por quê? Porque eu não quero justamente cair nessa falácia. Quando tem algum assunto que eu saiba, que eu ouça falar que vale a pena, eu vou lá e vejo aquele vídeo específico com olhos extremamente críticos e vou testar. E se já começar com aquele blá 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 de é porque é e que eu sei melhor do que todo mundo, eu já cancelo o troço imediatamente e paro de assistir. Então esse tempão que eu estou falando aqui é para mostrar para vocês que ir a congressos ou ir a palestras ou ir a não sei o que é uma grande falácia, é uma grande enganação, é uma das formas de vender para você um produto que o cara está vendendo e sem que você possa criticar. A coisa acontece propositadamente, intensa, bombardeando a informação para que você absorva, 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 absorva e não discuta. Esse é o caminho que os caras fazem. É de propósito, não é sem querer. Fuja disso, saia disso. Crie poder de crítica. Estude um pouquinho de estatística que seja. Aprenda coisas básicas de estatística. Tenha poder de crítica sobre aquilo que você ouve. Não acredite em pessoas que têm tempão de. Como eu tenho 14 anos de mercado. Você não tem que acreditar em mim porque eu tenho 14 anos de mercado. Eu posso estar mentindo para vocês aqui. Como é que você vai saber disso? Se você for criticar o que eu estou falando. Se você for de alguma forma perceber, está falando certo, está falando errado, por quê? Aí você vai estudar outras fontes e falar, não, tem sentido, não tem e tal. Nunca acredite, mas fulano tem 25 anos de mercado, interessa. Fulano tem 40 anos de mercado, não interessa. Não interessa. Critique sempre toda e qualquer fonte de conhecimento que você tiver. Existe uma falácia chamada agora me falhou o nome. Esqueci o nome, tá? Mas vem assim, é como se fosse isso, tá? É a falácia do fodão. Por quê? Porque o cara que é o fodão tá lá dando a palestra, tá falando, e aí a gente imediatamente tende a acreditar, porque afinal de contas o cara é o bambambam bam, bam do negócio. Então a gente tende a acreditar no cara. Só que isso é estudado em termos de psicologia e isso é uma desgraça. Porque isso acontece em vários ramos de conhecimento humano, tá? Também em medicina, e está justamente nos tais congressos que eu estou falando. E acontece no mercado, então, é todo dia. É todo dia. Ah, fulano é bilionário, então o que ele fala deve ser verdade. Não, cara, não tem nada a ver. O cara é bilionário, mas ele pode estar maluco, ele pode estar falando de outra coisa, ele pode ter surtado. Fulano é super sério. Fulano era super sério. Será que ele continua super sério hoje? Verifique isso. O fulano hoje tem cara de marqueteiro ou o fulano tem ainda cara de que faz as coisas? Isso é muito importante. Vocês têm que aprender a criticar o que vocês veem. E ouvem, e assistem. Senão, vocês vão sempre, sempre, sempre ser enganados. Valeu? Talvez tenha ficado chato para algumas pessoas, mas eu espero que isso tenha ajudado de alguma forma. Um grande abraço para todo mundo. Tá? Quem quiser assinar o New England, ó, é um ótimo jornal. Um abraço, tchau.